Agora, então, a gente recebe com muito carinho a nossa segunda convidada da tarde. Santa Cruzense, Relações Públicas e Guia de Turismo, é idealizadora do projeto Descubra Santa Cruz, que resgata a memória do bairro e afirma sua importância histórica, tantas vezes esquecida nos roteiros oficiais do Rio. Ela promove caminhadas culturais, exposições e eventos como o Bairro Imperial e já recebeu diversos reconhecimentos, como a medalha Chiquinha Gonzaga e a Ordem do Mérito Cultural Carioca. Mas sua maior conquista é ver o bairro ganhar voz e o orgulho muitíssimo do protagonismo que dá a Santa Cruz. Então, vamos receber com carinho Andressa Lopo. Boa tarde. Acho que o pessoal ficou com um pouquinho de sono, né, depois do almoço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, primeiro agradecer a oportunidade por estar aqui nesse evento, Raízes do Rio. Nesse espaço, né, o CCBB, quando é que você ia imaginar CCBB ter palco para a Zona Oeste? Eu juro que eu pensava, vou ter que fazer algum edital para ganhar, para conseguir levar o pessoal da Zona Oeste para falar lá, porque senão a Zona Oeste nunca chega lá. Agradeço a oportunidade e vim falar um pouquinho com vocês sobre o que é esse nosso trabalho. Quem aqui conhece Santa Cruz? Conhece. Quem não é de Santa Cruz e conhece Santa Cruz? Eu nasci no bairro que eu ouvi a vida toda que Santa Cruz não tem nada. E o objetivo de vida era melhorar de vida para sair do bairro. Depois que você sai do bairro, você entende por que você quer sair de lá. Muitas vezes o poder público não chega lá. A mobilidade urbana, Santa Cruz sendo a cidade, são 3 horas de distância. Para mim é mais fácil chegar no centro de Itaguaí, que é como se fosse um bairro vizinho, mas é a cidade do lado, do que chegar até aqui. Apesar de ter mais meios de transporte para chegar até aqui. O que a gente faz com o Descubra Santa Cruz é resgatar um pouco esse pertencimento ao território. A partir do momento que a gente entende a nossa história, a gente decide que não quer se mudar do território. Mas a gente quer melhorar o território que a gente tem para que os outros, os próximos, também não queiram sair e queiram continuar cuidando de onde eles estão. Para vocês entenderem, em 2022 a gente conquistou o título de bairro imperial. 2021 estava acontecendo uma audiência pública no Palacete Princesa Isabel, é um centro cultural que pertence ao município do Rio de Janeiro, onde estava presente o secretário de Educação e o presidente da Câmara dos Vereadores. Eu vou fazer para vocês a pergunta que eu fiz para o secretário de Educação. Quem aqui aprendeu a história do Rio de Janeiro na escola? Levanta a mão, por favor. Me fala sobre a história de Marechal Hermes. Não, só sempre. Mais alguém? A gente não aprende a história do Rio de Janeiro. A gente aprende a história do Brasil que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí o recorte fica centro, no máximo ali até a casa do rei em São Cristóvão, né? Se a gente não conhece a história do Rio, a gente não valoriza a importância do subúrbio. E a gente não entende a importância da história de Santa Cruz. A gente está falando da única residência de veraneio da família real no Brasil. E a primeira residência de veraneio da família imperial. Antes de Petrópolis só tinha Santa Cruz. Petrópolis aprendeu a fazer dinheiro com isso. Santa Cruz foi apagado do mapa. Se procurarem no mapa da Rio Tour, ele não chega até o outro lado do túnel, tá? No máximo até a Barra da Guaratiba, porque agora é moda Pedra do Telégrafo. Então, a gente está trabalhando o resgate dessa história. E aí, para vocês entenderem um pouquinho, ano passado a gente lançou o nosso primeiro livro, que se chama Fazenda Santa Cruz, que é para contar para as crianças a importância do nosso território. E aí eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, mas nem todas, porque eu quero vocês lá em Santa Cruz fazendo a caminhada cultural comigo. Vocês sabiam que o primeiro telefonema do hemisfério sul do planeta foi entre Santa Cruz e São Cristóvão? O Brasil foi o segundo país do mundo a receber o aparelho telefônico. Esse telefonema aconteceu lá, mas quando alguém quer saber alguma coisa, sobe até Petrópolis para ver o aparelho telefônico que está no Museu Imperial. E tem uma plaquinha desse tamanho, não mais do que isso,
que cita que aquele telefone era de Santa Cruz. Mas eu já vi alguns colegas meus de profissão falando e jurando, batendo pé, que ali foi o primeiro telefonema. Só que o fio não subia até a serra naquela época, tá? O telefone era de 1 para 1. A ideia do livro é justamente trabalhar com essa garotada, assim, voltando um pouquinho na história do título de bairro imperial. Eu fiz essa pergunta para o secretário de Educação e no mesmo evento estava presente o presidente da Câmara dos Vereadores. E eu pedi para ele o título de bairro imperial. E em 5 dias ele fez o projeto de lei. E se fosse qualquer outro vereador, tinha ignorado o que eu tinha falado, tinha me chamado de louca. Por quê? Ele estudou na mesma escola que eu e todo o primeiro bimestre a gente aprendia um pouquinho sobre o nosso bairro. Eu saí de lá no ensino médio sem ter noção da importância do meu bairro, mas alguma coisa, alguma sementinha foi plantada ali. E aí quando eu peço para ele o título de bairro imperial, em 5 dias ele faz o projeto de lei, e em maio, 17 de maio de 2022, a gente recebe o título de bairro imperial. Por que desse título? 2008, 200 anos da chegada da família real no Brasil, São Cristóvão recebeu esse título. Eu estudei na UERJ entre 2006 e 2009, então eu vi esse período de transição. São Cristóvão começa a receber um olhar mais carinhoso do poder público. A gente está falando de as ruas mais iluminadas, o asfalto sempre lisinho, ampliação de segurança. Hoje em dia, São Cristóvão tem condomínio de luxo. Em 2006, a gente evitava até passar por lá, que não era tão seguro assim. E aí eu falei pra ele, olha, não faço questão de condomínio de luxo não, mas ficar 40 minutos no ponto de ônibus esperando um transporte que não vai chegar, isso não é legal. São Cristóvão fez uma parceria com uma universidade e saía do lado da estação de trem ônibus que levavam para os museus de São Cristóvão. Era um passeio gratuito, você chegava no final de semana, descia do trem, pegava esse ônibus e você conseguia visitar vários dos museus. Santa Cruz é o primeiro ecomuseu comunitário do Brasil. Isso quer dizer que é o primeiro museu a céu aberto que foi criado e conservado por uma comunidade. A gente tem lá o 3º patrimônio tombado pelo IFAM, a Ponte dos Jesuítas. Seria comparado aos Arcos da Lapa aqui no centro do Rio. A gente está falando de uma arquitetura que veio da Holanda, que naquela época já controlava as águas, para garantir que Santa Cruz fosse conhecida como Pérola da Coroa, a fazenda mais próspera do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, porque era responsável por alimentar todo o Sudeste. Saía comida de Santa Cruz para Minas Gerais, para São Paulo, além da capital. Então, o projeto existe durante a pandemia, foi o período que a gente teve do Fique em Casa, né? A gente começou a olhar mais o teto que estava furado, a parede que estava rachada, e cuidar da sua casa. Foi o período também que quem mora em bairros dormitórios pôde olhar para o próprio bairro. E foi nessa de estudar um pouquinho mais que eu comecei o projeto. Até a pandemia eu trabalhava como guia de turismo em Copacabana e eu era responsável por levar para Petrópolis os turistas que falavam francês e que queriam conhecer a cidade imperial. E quando eu chegava lá, eu decepcionava eles. Eles estavam procurando o Palácio de Veraneio, que era uma igrejinha com torre sineira, e que foi retratado por Debré durante a missão artística francesa. Eles conheciam muito mais a história do meu bairro do que eu mesma e os moradores que estavam lá. A gente fica em casa, a gente estuda um pouco mais sobre o bairro e a gente traz, então, o que seriam as caminhadas culturais. Ela começa como um tour virtual, uma plataforma chamada The iFriend, criou isso como uma forma de ajudar os guias de turismo que ficaram sem trabalho durante a pandemia. E, na época, a plataforma ela tem a sede aqui na Glória. E a direção teve um certo preconceito, eu só fui saber disso depois. Porque Santa Cruz não tem nada, né? Vamos e convenhamos, todo mundo sabe que Santa Cruz não tem nada. Difícil descobrir o que tem em Santa Cruz. Mas a diretora dos roteiros era uma pessoa de São Paulo, então ela não tinha esse preconceito. Ela falou, olha, se tem uma guia de turismo lá dizendo que tem alguma coisa, eu quero ouvir. E naquele ano a gente foi recorde de interação e top 10 de visualização. As pessoas queriam saber o que tinha para descobrir em Santa Cruz. Nos últimos anos foram quase 20 mil pessoas descobrindo o que tem em Santa Cruz.
A gente realizou 3 grandes festivais. Santa Cruz, meu bairro Imperial, foram 2 edições, 2022 e 2023. Festival Independências, a gente realizou em 2022, foram 5 dias de festival. Valorizando a cultura negra durante o mês da independência, mostrando quem é que realmente construiu esse país. E uma das coisas que a gente observou é que muitos dos empreendedores que participavam dos nossos eventos, eles estavam ali por necessidade. Então, muitas vezes, eles estavam trocando moeda. E aí, durante esse festival, a gente teve 2 dias de jornada empreendedora, daqui a pouco vocês vão ver uma outra foto. E a gente trouxe profissionais de marketing, de venda, para estar falando com essas pessoas, para elas estarem realmente se profissionalizando e ganhando dinheiro, não apenas trocando moeda com aquilo que elas estavam dedicadas a fazer. Bom, levando tantos turistas, a gente gera então oportunidade de emprego e renda no território, que não existia. Dá palco aos nossos artistas. Esse daqui é o Instituto de Cigãozão, é uma escola de circo na comunidade do Aço. Eles fazem parte do elenco oficial do Rock in Rio, tem 4 edições. Eles fazem parte do encerramento da Comebol há 5 anos. No final do ano passado, eles estavam indo lá para ver Botafogo em Buenos Aires. E muitas vezes a pessoa que mora do lado deles não faz a mínima ideia do que eles fazem. Eles participaram do nosso primeiro evento porque uma outra artista da comunidade não pôde ir, e aí eles pediram para ocupar um espaço. E só depois a gente foi entender e conhecer o tamanho que era essa atividade, esse trabalho que eles realizam lá. Eles fazem parte do grupo Unicirco Marcos Frota, então, de vez em quando, quem vai ali no circo, dentro da Quinta do Boa Vista, vocês podem estar vendo os artistas de Santa Cruz e não sabem. Tem um potencial enorme. Tiram as crianças da comunidade e fazem eles artistas em cima de um palco ou dentro de um picadeiro, mostrando para eles um mundo de oportunidades que muitas vezes a gente não teria acesso. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar é sobre o Mineiro Pau. O Mineiro Pau é uma dança afro-brasileira que na cidade do Rio de Janeiro só é ensinada em Santa Cruz, no Quilombo, que pertence à obra social Filhos da Razão e Justiça. Nosso primeiro evento, a gente deu palco para eles, no Festival Independências. Eles eram a atração principal, 7 horas da manhã, a Globo estava lá fazendo filmagens de criancinhas morrendo de sono, mas dançando o Mineiro Pau para convidar o pessoal para o festival que começava na hora do almoço. E em 2023, eles ganham o reconhecimento de patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Esse daqui foi a jornada empreendedora que a gente fez pensando, né, nos artistas, nos empreendedores, artesãos. Miramos neles e acertamos os jovens. Esse dia aqui foi uma palestra que Overbook. Um auditório, cabem 200 pessoas e eu tinha mais 300 alunos do lado de fora sem saber o que fazer. A minha sócia na época me ligou que eu tinha saído para resolver alguma coisa. Andressa, volta aqui, porque a única coisa que você pode fazer com eles é uma caminhada cultural, contar a história do bairro, porque não tem mais espaço lá dentro. E aí a gente teve justamente jovens do território falando para eles sobre a oportunidade de trabalho também. Hoje em dia eles já nascem com rede social, né? E rede social pode ser uma renda. Seja um videomaker, seja um social media. E eles, tendo muito mais afinidade com isso, eles podem inclusive ser contratados por aquelas pessoas que a gente estava tentando explicar que precisam se exibir melhor nas redes sociais para vender. Então a gente quer mais, e quer muito mais. Pode passar. Para quem não sabe, Santa Cruz é o top 10 dos piores IDHs do Rio de Janeiro. Pode passar. E óbvio que a gente não quer isso pra gente. A gente acredita na mudança através do turismo, da educação e da arte e cultura. Esses daqui são alguns dos jovens do Mineiro Pau. A nossa frente de atuação, a gente tem as caminhadas culturais, a gente vai até as escolas para dar palestra, para fazer workshop, para fazer a contação de história, com o objetivo que depois eles conheçam no próprio território essa história que não estava nos livros. E a gente quer, assim, dar palco aos nossos artistas. A gente faz sempre um comparativo com Petrópolis, que tem calendário de atividade o ano inteiro. Tem festa do colono alemão, festa da cultura japonesa, festa da cultura italiana. Santa Cruz também tem colônia japonesa, Santa Cruz também tem sírios, libaneses. A gente teria motivos para fazer festa o ano inteiro e atrair turistas também. Só que a gente não vê
essa intenção do poder público em mostrar o que está no extremo oeste. E se a gente não faz, ninguém vai fazer. Então já deixo o convite aqui para vocês, dia 14 de setembro, estou esperando vocês lá em frente ao quartel do Exército, o antigo Palácio de Veraneio. Vamos ter a segunda edição do Festival Independências, dessa vez ampliando ainda mais. Vamos receber o grupo West Jazz de Bangu, que tem um festival maravilhoso também. A ideia é mostrar a cultura negra como um todo. Sobre a história não contada, que alguém falou aqui, o Quilombo Mineiro pauta com uma peça chamada Recontando a Minha História Preta. E fala justamente sobre o protagonismo daquelas pessoas que foram apagadas dos livros. Então a gente quer mostrar que de dentro da comunidade do Mineiro Pau, a gente consegue ter músicos, a gente consegue ter dançarinos, a gente consegue ter atores que ganham palco pelo Brasil. O Pedro Madeira, ele é presidente da organização da obra social Filhos da Razão e Justiça. Ele é músico. E ele abriu o turnê do Biquíni Cavadão ano passado, durante quase o ano inteiro, se tornando uma referência para as crianças que frequentam aquela organização e mostrando que eles podem ir muito mais além do que a comunidade onde vivem. E aí aqui a gente mostra um pouquinho das parcerias que foram realizadas ao longo da nossa existência. O Jornal do Oeste foi uma parceria junto à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eles tinham um projeto para contar a história do Rio de Janeiro a partir das igrejas. E com essa oportunidade, a gente então narrava o que aconteceu na Zona Oeste do Rio, que era também a história do Brasil. Uma das igrejas principais a serem visitadas é na Pedra de Guaratiba, Nossa Senhora do Desterro. É a quarta igreja mais antiga ainda em funcionamento. E de lá a gente ia para o Buller Marx e mostrava para eles o paisagista e a transformação que ele fez ali em Barra de Guaratiba, mas eu também falava de que Buller Marx frequentava o bar do meu pai, lá na Areia Branca, quando minha avó fazia os petiscos e meu avô servia. E que só do outro lado do túnel ele tinha a oportunidade de ser quem ele era, porque aqui na Zona Sul ainda era muito reprimido. Nesse projeto a gente tinha inclusive o estímulo aos alunos da rede pública a produzirem material. Então isso daqui é uma maquete que eles fizeram da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Foi uma turma do ensino médio que fez essa maquete. Ali a gente tem a parceria da Assiste. Aqui do lado, a Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Instituto IEVA, faziam o Dia de Turista. E com eles a gente conseguiu fazer 12 atividades. Uma delas a gente pegou criancinhas do primeiro segmento. Eu olhava, nossa, as criancinhas são da altura do meu joelho, eu nem lembrava que tinha criancinha desse tamanho. E elas foram de ônibus até a Ponte dos Jesuítas, que é um lugar para além de Santa Cruz. Para quem conhece Santa Cruz ali pela Avenida Brasil, você entra no centro do bairro pela esquerda, Jesuítas está do lado direito. Então Jesuítas é longe até para quem mora em Santa Cruz. Imagina para quem mora dentro de Antares, uma comunidade que não tem nem ônibus para você transitar pelo território. E eles foram para lá e eles ficaram encantados. A gente estava comemorando 1 ano do título de bairro imperial, 3 anos do aniversário de Descubra Santa Cruz. E aí eu levei um bolo, a gente cantou parabéns, era a felicidade deles ver que o bairro era muito mais do que aquilo que eles conheciam. E que dava para ter oportunidades para além daquelas que a família deles conhecia. E aí uma necessidade que a gente teve foi a criação da Associação Cultural do Bairro Imperial de Santa Cruz. Santa Cruz, meu bairro imperial. Porque muitos dos artistas de Santa Cruz, eles são CLT de segunda a sexta. Até para manter os seus projetos sociais funcionando, eles precisam disso. E aí não tem a nota fiscal para emitir uma nota na hora que você faz um evento patrocinado. Eles não têm a possibilidade de participarem de editais, porque às vezes são funcionários públicos. E o edital não permite. E a gente reúne, então, esses artistas para que a gente possa ter força de conquistar mais espaços. Aqui a gente tem um evento que aconteceu no Intercâmbio Zonas de Cultura,
promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em 2023. A gente trouxe as crianças do Mineiro Pau. Isso daqui é a Providência Agroecológica. E aí uma fala com o pessoal do Quilombo da Pedra do Sal, foi um encontro entre quilombos. Eles ali no Largo da Prainha. E hoje a gente almoçou lá, eu falei, o Largo da Prainha parou por aquelas crianças. Estava tendo uma roda de samba. Essas crianças tinham participado de uma oficina de canto aquele ano, como contrapartida da nova turnê da Simone. E uma das músicas que o samba começou a cantar era a música que eles ensaiaram para a apresentação final. Agora imagina 30 crianças cantando uma música antiga, de ponta a ponta. O largo parou para ouvir essas crianças e depois a roda de samba parou para que elas pudessem dançar e mostrar essa arte que veio lá de Santa Cruz. A gente teve também em Madureira, e aí um momento muito importante para nós foi o almoço. Eu fiz questão de almoçar no restaurante da família do Moas, e eles fizeram uma canção em homenagem à mãe do Moas, que se emocionou e emocionou a gente. A gente está falando aqui daquele jovem que foi assassinado na Praia da Barra enquanto trabalhava num quiosque. E a família refugiada ganhou da prefeitura, então, esse quiosque no Parque de Madureira. E a gente mostra para eles o tempo todo que violência sim existe e a gente tem que estar pronto para poder lidar com isso, mas a gente tem que ocupar os espaços que dizem que a gente não merece. Pode passar, por favor. E aí eu convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, Descubra Santa Cruz RJ e Santa Cruz Meu Bairro Imperial. Convido também a fazerem as caminhadas culturais conosco. Nós temos todo mês 2 roteiros, aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia. Juro que não é uma caminhada muito longa, é mais eu falando do que a gente andando. E para setembro a gente vai ter esse festival, então, no dia 14 de setembro. Vai ser um domingo para passar a tarde por Santa Cruz e descobrir um pouco dessa cultura que a Zona Oeste tem e que ninguém fala. Acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Que maravilhosa! Pode permanecer, por favor? Já fizeram as perguntas? Alguém já levantou a mão ali? Que mensagem você deixaria para quem quer transformar o lugar onde vive? Descobrir os potenciais que você tem. E é aí que a gente está falando de um potencial histórico, mas a gente tem também a cultura viva. Descobrir o potencial que o seu território tem e investir nele, porque o que você tem ninguém vai tirar de você. E é o que você tem de diferente que vai atrair as pessoas para você. Como você acha que o turismo pode ser um parceiro da educação básica para valorizar os territórios? A partir do momento que as pessoas podem conhecer a história indo até lá. A gente tem o privilégio de morar na cidade que foi capital do Brasil por mais tempo. Então, quem vem para o centro do Rio vê muito dessa história, mas assim como você tem essa história aqui, você tem em Santa Cruz, que foi a casa de veraneio, mas você tem Bangu, que colocou o Brasil na Rota Internacional da Moda. Cada território tem o seu potencial, tem o seu diferencial, e você poder mostrar para as crianças que o lugar onde elas estudam, onde elas vivem, tem esse poder, ajuda elas a criarem essa questão do pertencimento e também a se sentirem agentes transformadores. E se a gente faz isso ainda nos anos iniciais da escola, é muito mais fácil. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, para quem não sabe, a Fazenda Santa Cruz, ela começa em Barra de Guaratiba, passa por Santa Cruz, Seropédica, Itaguaí, vai até Mangaratiba e depois sobe para o Vale do Café. E aí tem um CIEP chamado Mário de Andrade, que eles fazem 2 roteiros comigo de caminhada, e o terceiro roteiro a gente pega um ônibus e vai até Vassouras. Numa dessas idas para Vassouras, a gente foi para um centro cultural em que o monitor o tempo todo reforçava a importância de Vassouras. Estava com uma turma grande, um ônibus, dividiram em 2 grupos. O primeiro foi com as professoras, o segundo ficou e foi comigo. E ele o tempo todo, não, porque Vassouras era muito importante. Maria Eufrásia era uma pessoa à frente do tempo dela. E aí eu chegava e olha, ali em Santa Eugênia, a gente também tinha, em Paciência, uma mulher à frente do tempo dela. Foi a primeira a comandar o engenho.
Vassouras era tão importante que tinha até Itaguaí dentro de Vassouras. E aí nessa hora os alunos não aguentaram. Eu tive que intervir de uma forma mais diplomática. E quando reuniu a turma de novo, eu sentei para conversar com todo mundo. Olha, vocês estão aqui o ano inteiro ouvindo essa história, os trabalhos da professora Maristela, professora Marialda, a caminhada comigo. Então vamos só relembrar. Período jesuítico, onde é que era a sede da fazenda? Santa Cruz. Período real, onde é que era a sede da fazenda? Santa Cruz. Período imperial, onde é que era a sede da fazenda? Santa Cruz. Alguém tem dúvida de qual era o lugar mais importante da fazenda? E aí, na hora que a gente está saindo, ficam 3 garotos para trás discutindo lá entre eles. O que adianta? Olha só, imagina a quantidade de gente que já passou aqui, o cara falou que Vassouras é que era o mais importante. E os outros 2 chegam para ele e falam, você tá vendo o que essa garota está fazendo sozinha? No ônibus são 40. Imagina se os 40 lutassem por Santa Cruz do mesmo jeito que ela luta. E é sobre isso. É sobre a gente criar plantar essa sementinha neles, para que eles cuidem do nosso bairro, para que eles cuidem da localidade deles, melhor do que foram cuidados até agora. A gente vem de uma geração que foi criada no período de regime militar, então você não discute política, não discute religião, muitas vezes você só aceita. E aí quem pega 3 horas de transporte público para ir, 3 horas de transporte público para voltar, sabe que tem coisas que não dá para aceitar. Minha época da universidade, a Supervia levava 1h20. Hoje em dia não faz menos de 2 horas. E aí a gente começa a não aceitar, e essa não aceitar, essa inquietação é que é o agente transformador. Então se a gente faz isso desde pequeno eles questionam e eles vêm pedir. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade. A gente que agradece poder te ouvir e conhecer Santa Cruz. Obrigada, deixa eu te dar um abraço.